Indo os estudos da termologia, vamos continuar os conceitos de termodinâmica. Então eu tinha dito a vocês o conceito de máquina térmica, não é isso? Então vamos ver as fórmulas utilizadas na resolução de exercício utilizando o conceito de máquinas térmicas. O rendimento da máquina térmica, essa letra chama-se rendimento, é 1 menos quantidade de calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente, que é igual 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, que é igual trabalho executado pela máquina térmica dividido pelo calor da fonte quente. Qual outra fórmula que podemos utilizar? O trabalho é igual o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Outra fórmula, o calor da fonte quente dividido pela temperatura da fonte quente é igual o calor da fonte fria dividido pela temperatura da fonte fria. Certo? Então, através dessas fórmulas, vamos executar um exercício de máquina térmica. Ok? Sempre lembrando que nós vamos trabalhar na termodinâmica, como eu disse aos senhores, temperatura em Kelvin, tá? E as quantidades de calor em joules, certo? Então, inicialmente ele está te dando o calor da fonte quente de 1000 calorias. A temperatura da fonte quente, 427 graus Celsius. Temperatura da fonte fria, 127 graus Celsius. Ele quer saber qual é o rendimento desta máquina térmica. Então, qual é o primeiro passo que nós vamos dar? Transformar calorias em joules e essas temperaturas em graus Kelvin, para depois nós podermos utilizar aquelas fórmulas, tá ok? Ele está pedindo inicialmente qual é o rendimento desta máquina térmica. Temperatura da fonte quente. Como que nós transformávamos grau Celsius em Kelvin? Pego o grau Celsius e adiciono 273. Então, temperatura da fonte quente, 700 Kelvin. Temperatura da fonte fria, 127 graus Celsius mais 273, eu chego em 400 graus Kelvin, temperatura da fonte fria. Calor da fonte quente, 1000 calorias. Se eu multiplicar por 4,2, eu transformo em joules. 4.200 joules o calor da fonte quente. Utilizando-se as fórmulas, o rendimento desta máquina térmica é 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Se nós fizermos essas contas, 1 menos 400 dividido por 700 é igual a 0,43, cujo rendimento dessa máquina térmica dá 43%. 0,43, passando para a porcentagem, 43%. Ok? Agora, item B. Qual é o trabalho executado por esta máquina térmica? Eu posso utilizar a fórmula que nós já vimos lá. O rendimento é o trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Então como é que eu faço? O rendimento é 0,43, que é igual ao trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Executando-se esta conta matemática, eu vou chegar que o trabalho executado por essa máquina térmica é 1.806 joules. Ok? Item C. Ele pede qual é o calor da fonte fria. Isso aqui é a perda da máquina. Né? Esse aqui é o calor que considera-se a perda da máquina. Ok? Então, o trabalho realizado pela máquina é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Tá certo? O trabalho nós sabemos que é 1.806, é igual ao calor da fonte quente, que é 4.200 joules. Daqui eu tiro o calor da fonte fria, que vale 2.394 joules. Tá certo? Então vocês perceberam que é uma máquina térmica de baixo rendimento, 43%. Tá ok? Então aqui nós encerramos o conceito da termodinâmica. Na próxima aula nós vamos ver os conceitos de dilatação térmica. Tá? Obrigado pela atenção, até o próximo encontro.